falar então aqui sobre os 180 anos de André Rebouças, cujo pai também foi um pouco, né, um pai da nacionalidade, foi o conselheiro Antônio Rebouças. Então, contar um pouquinho da trajetória dessa família baiana, mas muito pouco mesmo, né, que eu não sou um grande especialista em André Rebouças, é só de fato para mapear esse nosso país e a desimportância que ele dá aos seus grandes ícones, né? André, até que de últimos anos, sei lá, de 10 anos para cá, tem sido verificado por parte do movimento negro, que valoriza a sua biografia, mas ainda é um ilustre desconhecido para grande parte da população brasileira, assim como é a própria Dona Isabel, né, como a gente fala, é o grande paradoxo. Então, e são elas todas amigas de Dona Isabel, amigas dele também, né, que ao longo da vida angariou, né, as amizades que foram muitas, mas as traições que também vieram, né, com essas amizades. André Rebouças nasceu em 38 em Cachoeira, no interior da Bahia. O pai dele, que viria a ser conselheiro do Império, se destacar como rábula, né, quer dizer, advogando sem ter o diploma necessariamente, bacharel em Ciências Sociais e Jurídicas, como a gente dizia no século XIX. Antônio Pereira Rebouças, pai de André, casa-se com uma moça de família comerciante do interior da Bahia, Pinto da Silveira, Dona Carolina Pinto da Silveira, e eles então têm o futuro conselheiro Antônio Rebouças tem uma atuação destacada no processo de independência, porque, como a gente sabe, e como o Dr. Teodoro acabou de lembrar, as províncias tinham que aderir aos poucos a esse processo. Não era simples, né, essa ruptura com Portugal. Então, na Bahia, no Maranhão, em Pernambuco, não foi singelo, o processo de adesão. Muita gente morreu, muita gente que discordou, mas, de fato, muita gente aderiu também, né? As aristocracias locais sopesavam o que era melhor para elas, né? Aderir e ganhar alguma coisa, ou não aderir e perder mais do que ganhar, se de fato a emancipação chegasse, a independência se concretizasse. O futuro conselheiro Antônio Rebouças, já mulato, como se dizia, o termo do século XIX era esse, de fato eles empregavam. Ele era filho de um alfaiate, disse, né, isso, que ele era filho de um alfaiate português com uma negra liberta, né? Até hoje não se sabe muitos detalhes, não se tem muitos detalhes biográficos dessa senhora Dona Rita, mãe do conselheiro Antônio Rebouças. É algo que cada vez se deve pesquisar mais e parece que tem sido feito, né? Mas então ele e os irmãos partem todos para estudos, né? O conselheiro Antônio tinha 2 irmãos professores de medicina e de música, né? A faculdade de medicina era, a gente lembra, na Bahia, né? São Salvador. E Antônio, portanto, tem irmãos, tem vários irmãos. Eu me lembro de 2, que um professor de medicina, o outro professor de música, mais eminentes, né? O conselheiro Antônio adere de todo o coração a esse processo de mente, né? A esse processo da independência, e depois a gente sabe que aí, após o fim abrupto do primeiro reinado, não abrupto, mas enfim, o fim complexo do primeiro reinado e o início do período regencial, vem as rebeliões pelo país inteiro. Quer dizer, essa independência, esse processo, né, gestado pelos que são os nossos pais fundadores, como os norte-americanos falam, Founding Fathers, né, nós temos os nossos. Então o conselheiro Antônio Pereira Rebouças faz os filhos estudarem de melhores colégios, né, colégio em Petrópolis, colégio COP em Petrópolis, colégio no Rio de Janeiro. Antônio Rebouças Filho é o mais jovem e André é o mais velho. André Pinto Rebouças, né, o nosso escolhido aqui, o nosso grande herói, né? André Pinto Rebouças e Antônio Pereira Rebouças Filho se matriculam depois em colégio militar, né? Tem uma formação para engenharia militar, são bacharéis em ciências físicas e matemáticas, são ambos brilhantes, né? São ambos brilhantes, os irmãos Rebouças. De fato, as homenagens que se prestam a eles nunca são debalde, nunca são muitas, nunca são excessivas, porque eram brilhantes e serão grandes engenheiros desse país. Só que Antônio vai morrer cedo, Antônio Filho, e André vai ficar para a senectude, para a grande obra que virá depois, que é a abolição, da qual a gente vai falar um pouquinho. Então André tem essa formação com o irmão, são engenheiros militares,
que viajam aí o país para conhecer as nossas obras, né, militares, enfim, o que o Império tinha, era tudo, claro, não se compara com hoje em dia, mas a estrutura de engenharia militar e civil do Império, que ainda era pequena, né, claro. Eles viajam, eles ganham prêmios como os alunos mais destacados, né, na engenharia militar, e viajam para a Europa. Isso era muito comum nos filhos das famílias dirigentes. Eles tinham que conhecer as nações europeias para aplicar o conhecimento então vigente no mundo, que era, né, enfim, um mundo evidentemente eurocêntrico, né, no Brasil. E aí eles voltam e, de fato, aqui André tenta estabelecer, já ainda jovem, como professor de hidráulica. Apresenta ao imperador. Ele vai logo em audiência a Dom Pedro II e pede para ser designado para o fronte, de fato. E vai, né? Vai, aí ele fica muito próximo do príncipe, consorte, herdeiro, que era o Conde de, né, marido de Dona Isabel, e essa amizade se manterá pela vida inteira, embora com muitas divergências, mas ele era de fato muito amigo, ficará muito amigo de Toné, que era ordenança do príncipe Dom Gastão, Conde de, né, e ele, né, primeiro-tenente, não sei se era a patente hierárquica agora, não me lembro, mas acho que sim, tenente engenheiro, acho que sim, ou major, aí já não me lembro. Enfim, e aí André, acompanhando Toné e o príncipe, que era evidentemente marechal do exército imperial brasileiro pelo seu casamento, André Rebouças então tem uma atuação interessante na Guerra do Paraguai. Eu não saberia dar detalhes, mas dizem que ele criou até um torpedo, né? Então isso é coisa para outros apresentarem melhor. E só que ele contrai, se contagia com varíola. Ele, de fato, quando era criança, apesar de ter vivido uma certa idade avançada do século XIX, como o Teodoro lembrou, André, ele sempre foi meio enfermiço, né? Por incrível que pareça, o irmão morreu jovem, né? Ele ficou até velho, mas ele sempre foi uma pessoa meio doente. Ele, quando era criança, foi acometido de bexiga. E tem até uma passagem interessante que ele conta que a mãe dele exclamou pedindo a ajuda de Santa Isabel da Hungria, né, quando ele era bebê, porque ele dizia, as pessoas tinham medo de mim, porque eu tinha sido contaminado, não sei o que lá, e aí o bebê lá, coitado, né, vindo na viagem para o Rio, uma coisa que obviamente era difícil, né, dificultada pelos padrões de transporte do tempo. Então, ele, depois da Guerra do Paraguai, volta para o Rio, e, claro, aí fica à disposição, né, do exército, etc., mas sempre com a mente inquieta, uma mente genial, que era a mente de André Rebouças, sempre querendo fazer mais pelo país, mais pelo Rio de Janeiro, descobre meios de solucionar problemas eternos de abastecimento de água na corte, e Dom Pedro II sempre, né, lá esquindins de Dom Pedro II, né, André Rebouças, daquele filho de família dirigente e família negra, né, família mulata, como eles diziam. Então Dom Pedro II evidentemente também via isso com bons olhos. No retorno da guerra, ele é quem faz isso, que é impressionante como a mente dele já planejava a abolição, como que ele pensava nisso, embora com as sinuosidades do tempo, embora a família dele, como toda a família rica, tivesse escravos em casa, enfim, ele planeja o retorno heróico do príncipe consorte, que, como a gente sabe, no fim da Guerra do Paraguai, ocupa o comando em chefe das tropas brasileiras, no lugar do Duque de Caxias, que tinha renunciado e já não aguentava mais nada daquilo, a carnificina do Paraguai, que evidentemente não era culpa do Brasil, né? Mas que o Brasil teve que investir uma guerra terrível, que foi a Guerra do Paraguai para o Brasil. E aí é ele quem organiza aquela apoteose para o príncipe consorte já se legitimar, não é, como marido de Dona Isabel e futuro imperador consorte, herói da Guerra do Paraguai. É ele, em grande medida, é André Rebouças, que faz isso. E não à toa ele registra nos diários pessoais que foi um delírio triunfante o retorno, claro que tinha o dedo dele em tudo isso. Bom, ele então depois fica nesses anos 1870 fazendo viagens não só para a Europa como pelo Brasil, conhecendo a nossa desestrutura, né? Não tinha, enfim, era precário, e sempre planejando isso que a gente chama de engenharia da nação brasileira. Ele é o grande engenheiro da nação brasileira,
essa nação que eles tentaram construir a todo custo, incluindo os escravizados como cidadãos, fazendo deles, deixando, né, fazendo com que eles deixassem de ser escravizados para ser cidadãos. É um processo, tudo é um processo. A mãe dele tinha perdido, depois perde o pai em 1880, perde figuras com as quais o pai tinha convivido, como o Visconde do Rio Branco, que o queria muito bem, até o Visconde de Itaboraí, muito conservador, gostava imensamente dele, porque, como eu falei, era um filho, né, era um filho família, como se dizia, era um rapaz aristocrata, né, de família já aristocrática, posto que negra para o espelho, né, enfim, o preconceito do tempo.